Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez, a gente estamos entrando na Bíblia para a gente ler versículo. E o tema da mensagem de hoje, Deus vai vestir nosso espírito com uma veste nova. Vamos começar a ler versículo, meus ouvintes e meus irmãos. Prestem muita atenção, que essa palavra de hoje vai nos ensinar muito. Primeiro Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20. Cristo também sofreu uma vez por todas pelos pecados e todos nós, pecadores, culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado, em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta a Deus. Mas, embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou vivendo. Nós estamos na mensagem de Pedro, que nosso Deus, ele morreu uma vez por toda. Por mais que ele fosse inocente, que Deus, ele era inocente, ele morreu uma vez por todas para nos levar para o Pai. De volta para Deus. Para nos levar de volta para Deus. Vamos ver mais palavras. Versículo 19, capítulo 3 de 1 Pedro. E foi no Espírito que ele foi e clamou e proclamou aos espíritos que agora estão em prisão, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a vinda a ouvir a Deus. Então, Cristo, ele estava em espírito. A carne dele tinha morrido, mas ele estava em espírito. E ele desceu mais baixa terra e pregou para aqueles que estavam em espírito, que foi do dilúvio de Noé. Noé pregou para esse povo, mas eles não deram ouvido a Noé. Então Cristo desceu em espírito, ele estava em espírito e pregou por diluvianos que estava também em espírito. Vamos ver mais mensagem. Deixa eu repetir aqui o versículo 20. Os espíritos daqueles que muito tempos atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência, enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pela água. Então, meus ouvintes, meus irmãos, essa mensagem aqui que nós estamos trazendo, que está em Pedro capítulo 3, versículo 18, ele fala que Deus, ele estava esperando aquele povo do dilúvio, que é o povo que Noé estava pregando. Por isso que Deus deu 120 anos para Noé fazer a arca e pregar para esse povo, para que esse povo visse se arrepender. Mas aquele povo não se arrependeu com a pregação de Noé. Então, quando Cristo, ele morreu, que ele deu o último suspiro na cruz, ele desceu mais baixo a terra em espírito e pregou por diluviano que estava também em espírito. O significado dessa palavra que eu quero trazer para meus irmãos, sabe qual é o povo diluviano? O povo do dilúvio que foi morto no dilúvio era o povo ainda de Adão mais Eva ainda. É aquele povo do tempo de Adão mais Eva que veio e ter o tempo que Noé estava fazendo a arca, que Deus falou para Noé, faça a arca
que eu vou mandar o dilúvio para acabar com esse povo, morde a desobediência desse povo. Mas Noé pregou para ele e eles não deram ouvido. Então foi o povo do diluviano ainda, porque Deus desceu em espírito e pregou para aquele povo que estava em espírito. Meus irmãos, meus ouvintes, preste muito atenção nessa mensagem que nós estamos trazendo, porque então o povo do dilúvio, que foi morto no dilúvio, quando Cristo morreu, ele desceu mais baixo da terra e ele pregou para esse povo. Então teve muita gente do dilúvio que Deus pregou para ele e salvou esse povo. E salvou porque Cristo pregou para ele. Cristo estava em espírito. E o povo também estava em espírito. Porque quem foi salvo desse povo e do dilúvio foi aquele que estava em espírito. Então tinha muita gente do diluviano que Deus pregou para ele e Deus salvou ele. E esse povo do dilúvio na vinda de Cristo, então esse povo que teve espírito já está no céu com Cristo. O povo da Arca de Noé também se salvou. E desse povo da Arca de Noé que Cristo desceu e pregou para ele, Cristo em espírito, e o povo estava em espírito, esse povo já está no céu com Cristo. Não tem ninguém mais que morreu do dilúvio que Deus foi pregar para ele lá na prisão. Quando fala na prisão, na sepultura, Deus desceu em espírito e ele em espírito, que Deus já salvou. Não tem mais nenhum desse povo do dilúvio que morreu afogado do dilúvio que estava em espírito aqui na terra, mas não existe mais isso. Porque todos que morreu, que teve salvação, que tinha espírito, quando Deus pregou para ele, Deus salvou esse povo. Esse povo, na ressurreição de Cristo, foi com Cristo. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Prestem muita atenção, que nós vamos trazer uma pregação que hoje não existe mais ninguém do povo de Deus aqui debaixo do chão, não, na sepultura aqui não. Vamos ver mais palavras. Apocalipse 7, versículo 1 a 5. Nós vamos agora, estamos entrando em Apocalipse, tá? Para a gente ver a mensagem. Então eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de assoprar na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que vinha do leste, trazendo o grande sinete de Deus vivente, e gritou em alta voz para aqueles 4 anjos que tinham recebido o poder para fazer mal à terra e ao mar. Aqui, meus ouvintes, meus irmãos, foi 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos das 4 partes da terra. Das 4 partes da terra. 4 anjos. Então eles iam soltar o vento. Se eles soltam o vento, ia começar o quê? Terremoto, maremoto, terremoto na terra, maremoto no mar, né? Ia começar fogo ganhar, queimar árvores, né? Então veio 2 anjos e um falou pro outro anjo, fale pro anjo para ele não soltar, para não ferir, que não fira, não vai ferir as águas, nem vai ferir as árvores, nem vai ferir a terra. Um anjo falou para outro para não ferir. Ele fala para não fazer mal à terra e nem ao mar. Não fazer mal nem a terra, não fazer mal nem o mar, e nem fazer mal às árvores. Agora vamos ver mais palavras. Versículo 3. Espere. Não faça nada ainda. Não faça mal nem à terra, nem ao mar, e nem às aves, até que
tenhamos posto a marca de Deus nas testas dos seus servos. Então, um anjo fala para o outro: espere, não fere as águas, não fere a terra, não fere o mar, até a gente marcar a testa do povo de Deus. Então, nessa passagem de Apocalipse, meus ouvintes e meus irmãos, vocês estão vendo que o povo de Deus vai ser marcado pelo anjo, porque eles pedem para não ferir a terra, nem o mar, e nem as águas, nem a terra, e nem as árvores, interferir, marcar o povo de Deus. Então, a gente está vendo aqui que o anjo vai marcar o povo de Deus. Vamos ver quem foi o povo de Deus que foi marcado em Apocalipse. Versículo 4. Eu vi o número dos que receberam esta marca. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então o anjo, ele viu, né? O João, ele viu, porque quem traz Apocalipse é João, a quantidade de povos, de servos de Deus que foram marcados. Quem foi marcado foi 144 mil das tribos de Israel. Então, deixa eu falar para meus ouvintes e meus irmãos. Quem foi marcado das tribos de Israel? Quem eram as tribos de Israel? As tribos de Israel foram os 12 filhos de Jacó. E quem é Jacó? Jacó era era neto de Abraão, que Jacó era filho de Isaac, era neto de Abraão. Então, quem foi marcado? Quem foi marcado foi 12 filhos de Jacó, que no caso é bisneto de Abraão. É bisneto de Abraão. Então, quem era esse povo? Esse povo de Abraão foi aquele que Deus mandou sair da terra dele, que Deus ia dar um lugar para eles, um lugar para eles, né? Que foi a cidade que Deus prometeu a Abraão, né? Que foi a terra prometida. Então, esses 144 mil, meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu falar para vocês, eles não estão mais aqui na terra, não. Os 144 mil foi das tribos de Jacó, os filhos de Jacó. Né? Se vocês dão uma olhada lá dentro de Israel, vocês vão ver que lá dentro de Israel não existe mais tribo. Não existe mais tribo. E o povo de Deus foi 144 mil. Que foi marcado foi das tribos, dos filhos de Jacó. Né? Que fala, vamos ver mais palavras, que essa passagem fala que eles nunca tiveram relações com mulher. Nunca tiveram. Vamos ver mais palavra. Porque o significado dessa passagem, desses 144 mil, que eles foram marcados, que diz que eles nunca tiveram relações com mulher, meus ouvintes e meus irmãos. Muita gente se confunde, acha que fala que esse povo nunca tiveram relações com mulher, acha que eles nunca namoraram e eles nunca casaram, não. Principalmente José é um dos filhos de Jacó e ele também faz parte dos 144 mil, que ele foi casado. A gente sabe que aquele Judá é um dos filhos de Jacó, né, que é dos 144 mil, que é um das tribos dos filhos de Jacó. A gente sabe que Judá também teve um caso com mulher também, aonde ele deixou o cajado e aonde ele deixou o cordão, um cordão dele, que quando a mulher engravidou, né, que a gente sabe que é daquela história que foi de uma das viúvas que casou com os filhos de Judá, mas quando morria um dos filhos dele, tinha que dar outro irmão, né, que no caso Judá não quis dar e ele mesmo envolveu com essa mulher. A gente sabe dessa história,
de Judá, então Judá também teve mulher. Judá também teve mulher e foi de um. Então esses que falam que nunca tiveram relações com mulher, nunca entraram em igreja. Mulher agora, para Apocalipse, essa palavra que nós estamos trazendo é que nunca tiveram dentro de congregação, nunca se envolveram em congregação, nunca idolatraram nada, nunca idolatraram pastor, né? Nunca idolatraram ídolo nenhum e nunca idolatraram nada. A única coisa que ele sabia buscar mesmo, né? E amar mesmo foi o Senhor Deus. Quando fala mulher, mulher é igreja, meus ouvintes, meus irmãos. Então, eles nunca entraram dentro de uma congregação, não. Eles nunca idolatraram pastor de dentro de congregação, não. E fala que da boca e dos lábios deles também nunca tiveram mentira. Eles nunca mentiram, né? Nos lábios deles nunca saíram mentira, porque eles nunca mentiram. Então, essa passagem aí dos 144 mil, eles não estão. Eu já vi um irmão de dentro de uma congregação falando que esses 144 mil ainda está aqui. Não está mais aqui não, meus ouvintes. Esses 144 mil, quando Deus veio, que ele deu o último suspiro na cruz, que teve a ressurreição, os 144 mil foram os primeiros a ser ressuscitados. Segue o Senhor Deus aonde ele vai, segue ele. Ele sabe um cântico, um louvor, tem um louvor que só os 144 mil sabe, só os 144 mil louva o Senhor Deus. No 104, se vier falar que os 144 mil ainda está aqui na terra, é muita mentira desses que estão lendo a Bíblia e não estão entendendo. Eles estão lendo Bíblia e eles não estão entendendo. Ou eles estão entendendo e quer fazer da gente bobo. Quer fazer do povo de Deus, os escolhidos, que nós somos escolhidos, porque quando nós morrer, nosso espírito vai subir. Não é todos não, é só quem tem espírito. Mas dizer que os 144 mil está aqui, não está não. Quem está falando isso é um grande mentiroso, que está falando que os 144 mil ainda está aqui na terra. É um grande mentiroso, um grande enganador distorcendo a palavra de Deus. Porque eu quero falar para meus ouvintes e meus irmãos. Vamos ver mais mensagem. Mateus. Vamos para Mateus, para a ressurreição agora. Mateus 27, do 50 a 52. Então Jesus clamou outra vez e entregou o Espírito e morreu. Aquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgado de cima até embaixo. Então, essa mensagem aqui, meus ouvintes, a gente sabe que Jesus, quando ele estava na cruz, ele deu o último clamor dele, né? Ele clamou e ele deu o último suspiro e ele morreu, né? Então, essa passagem aqui, meus ouvintes, Cristo, quando ele morreu, aí a gente vai ver que fala que o véu foi rasgado. Vamos ver mais mensagem. Naquele mesmo instante, a cortina separava o lugar santíssimo do templo e foi rasgado de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Meus ouvintes, aqui, quando Cristo deu o último suspiro, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele foi rasgado de cima embaixo. Quando falo lugar santíssimo, era quando o templo ainda estava em pé, e o lugar santíssimo era onde aquele povo entrava, os sacerdotes,
né, entrava para o grandes sacerdotes, eles entravam para matar os animais e para oferecer a Deus, né, que era o sacrifício diário, né, que eles matavam os animais e eles ofereciam a Deus. Então, quando a cortina rasgou, o véu rasgou de cima embaixo, Deus já estava tirando esse sacrifício diário, né, meus ouvintes e meus irmãos. E aí é onde fala que a terra tremeu, né, o sol escureceu e as pedras, as rochas se fenderam. Se fenderam como? A partiram no meio, né? As pedras a partiram no meio. E o sepulcro se abriu. Vamos ver mais palavras. 52 do capítulo 27 de Mateus. E os túmulos se abriram, e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. Vocês estão vendo, meus ouvintes e meus irmãos? O sepulcro se abriu e muitos homens, muitas mulheres piedosos. Quando fala piedoso, é o povo de Deus. Foi aquele povo que morreram antes de Cristo vir aqui na terra como homem. Aqueles povos todos que morreram. Vocês viram que a gente trouxe a passagem que que Deus, nosso Deus, ele desceu mais baixa terra e pregou por diluviano, né? Vocês viram que a gente passou também em Apocalipse que os 144 mil, eles marcaram a testa dos 144 mil, que foi os 4 anjos que estavam segurando o vento. Quando o anjo fala que não era para ferir a terra, nem as águas e nem as aves, em marcar o povo de Deus. Vocês viram que o povo de Deus, em Apocalipse que nós trouxe, foram marcados, né? Que foi os 144 mil. E agora a gente está vendo a ressurreição. Deixa eu falar para meus ouvintes, deixa eu falar para meus irmãos. Meus irmãos, eu não tenho nada contra os pastores, não. Mas o que eu fico olhando para o modo desses homens é porque eles não querem pregar a verdade, meus ouvintes. Meus ouvintes, só nessa palavra aí que Jesus, quando ele deu o último suspiro, que o povo saíram debaixo da terra, foram ressurreição, eles ressuscitaram o Espírito, porque a carne não ressuscita, só o Espírito que saiu debaixo da terra e foi com Cristo, não era mais para eles pregarem, meus ouvintes e meus irmãos, que Cristo vai vir. Agora, o povo diluviano, que foi o do tempo de Adão mais Eva, até chegou em Noé, Cristo desceu mais baixo a terra e pregou para esse povo. Depois, o povo de Abraão, porque os 144 mil foi esse povo de Abraão, dos bisnetos de Abraão, que foi os filhos de Jacó, os 144 mil. A gente sabe que os 144 mil, Deus mandou o anjo ir lá marcar. E quando teve a ressurreição, que foi quando Cristo morreu na cruz, que o véu do templo se rasgou de cima embaixo, que a terra tremeu, o sol escureceu, as pedras se fenderam e o sepulcro se abriu e muito corpo de santo que dormia saíram de baixo. Foi a ressurreição de quem? A ressurreição do povo do dilúvio, do tempo de Adão mais Eva, passou por Abraão, os 144 mil dos filhos de Jacó, que eram os filhos de Jacó, que é as tribos, foi do filho de Jacó, né, dos 12 filhos de Jacó, de cada tribo, de cada filho de Jacó, a gente sabe que 12 mil, né, cada tribo dos filhos de Jacó, 12 mil, vamos falar 12 mil de José, 12 mil de Judá, 12 mil de cada filho de Jacó.
Foi os 12 mil que Deus levou quando teve essa ressurreição que está em Mateus 27, 51 e deu 52. Então, se a gente for olhar, o povo diluviano não está mais aqui na terra, né? Porque Deus foi lá e pregou para eles em espírito, quando ele estava em prisão, Cristo em espírito, e eles em espírito também. Depois passou por os 24 mil, que foram os 12 filhos de Jacó das 12 tribos. Cada 12 mil de cada tribo deu 144 mil. 144 mil. Então esses também, 144 mil, está com Cristo, que é aqueles que nunca tiveram relações com mulher. Nunca idolatraram pastor nenhum, nunca entraram dentro de congregação nenhuma, né? Nunca esses 144 mil dos lábios desse povo, nunca saiu numa mentira, né? Uma mentira. Agora só dos pastores tá dentro das congregações, dizendo que esse povo ainda tá tudo aqui. Que quando Cristo vier que vai ressuscitar, já está mentindo, já está saindo mentira da boca desses homens. Né? E dos 144 mil nunca saiu mentira. E se a gente for olhar da boca desses homens, já está saindo mentira. Que é quando eles falam que os 144 mil está aqui na terra, já está mentindo. Não é esses que vai estar com Cristo, né? Os que estavam com Cristo nunca teve relações nenhuma, nunca entrou dentro de congregação nenhuma. Mulher e igreja. Eles nunca teve relações com mulher, nunca entrou dentro de tempo nenhum, nunca idolatrou homem nenhum, né? Ele só fazia a vontade do Pai, só seguia o Pai, só buscava o Pai, pronto, que é assim que Deus quer. Que Deus quer o quê? Os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. E esse povo adoraram a Deus em espírito e em verdade. Foi por isso que quando Deus veio, Ele ressuscitou esse povo e já está com Ele. Então todo o povo que morreu no dilúvio já está com Cristo. Né? Todo o povo, depois do dilúvio para cá, depois do dilúvio para cá, e ter a ressurreição de Cristo, quando Cristo morreu na cruz, que ele ressuscitou, né? Que esse povo teve essa ressurreição dos mortos que estava em Cristo Jesus, já está com Cristo. Depois da morte de Cristo, ninguém fica mais aqui na terra não, meus ouvintes, meus irmãos. Olha o ladrão quando estava na cruz, quando falou para Deus, lembre-se de mim quando o Senhor chegar no seu reino, no paraíso. Cristo falou para ele, em verdade, eu te digo, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Era um bandido, estava na cruz e Deus já salvou esse bandido, falou que hoje mesmo. Você acha que Deus falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, e Cristo mentiu? Cristo não levou esse bandido que estava do lado dele para o céu? Claro que Cristo levou. Então todos aqueles que morreram quando Cristo estava na cruz, já está com Cristo. E Deus deixou agora um Espírito dentro de nós, que depois que Cristo morreu na cruz, todos que ele ressuscitou, que ele ascendeu ao céu, que ele levou milhões e milhões de gente para ele, todos aqueles que estava em Cristo Jesus fazendo a vontade dele, esse já está no céu com Cristo, não tem mais ninguém aqui não. Aqui embaixo não existe mais filho de Deus. Quem morre em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Cristo Jesus, o Espírito vai estar com ele. Só fica aqui embaixo na terra o joio. O joio, os carnudos, o joio fica aqui embaixo na terra assim. Quando é enterrado aqui, que abre a sepultura, que enterra ele, faz a cova, que enterra o joio fica aqui. Não sai não, é por isso que entra aquela passagem na Bíblia, né? Entra aquela passagem na Bíblia, que Deus está com a chave da morte e do inferno. Porque nem a morte e nem inferno, que é a sepultura, tem mais nenhum poder sobre o Espírito, que somos povo de Deus, o que está em Espírito, não tem mais nenhum poder sobre nós não. É por isso que fala dele, está com a chave da morte, que ele derrotou a morte e derrotou também o inferno é a sepultura. Então quando a
gente, só por essa palavra aí que Deus está com a chave da morte e do inferno, o homem podia saber que aqui embaixo não fica mais ninguém. O povo de Deus morreu, o Espírito vai subir. Agora, sabe o que é que eu estou trazendo essas palavras para vocês? Para vocês pararem, nós pararem e pensar junto, porque nossa mente é para pensar. Se não existe mais ninguém aqui na terra, Deus vem nas nuvens buscar quem? Buscar vivo, né? Buscar nós vivos, que no céu não sobe ninguém vivo, no céu não sobe ninguém vivo. Teve uma passagem na Bíblia que fala: os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Mas já aconteceu essa ressurreição no ano 70. Aconteceu essa ressurreição. Quem estava vivo, Cristo levou. Mas hoje em dia não existe mais essa ressurreição, que os mortos ressuscitarão primeiro e depois quem está vivo, não. Isso já ficou para trás 2000 anos, foi no ano 70. Hoje é assim, a gente morre, está em Cristo Jesus, fazendo a vontade dele, obedecendo ele, vivendo para ele. O Espírito que está dentro de nós vai subir, não vai ficar aqui, só fica no túmulo aqui o joio, porque joio não tem espírito. Então, quando o joio morre, já fica aqui mesmo, fica carne, fica tudo aqui. Agora, quem tem espírito, não fica mais, tá, meus ouvintes? Então, só Cristo vem nas nuvens buscar quem aqui embaixo? Buscar quem aqui embaixo, né? Porque o Espírito é que sobe e vai estar com ele. Não existe mais ninguém do diluviano, que é o povo de Adão mais Eva, e tem o povo dos filhos de Abraão, né? Dos filhos de Abraão, os bisnetos de Abraão, que é os 144 mil, é do povo de Abraão, né? Moisés faz parte desses 144 mil, foi aquele povo que ficou escravo lá, que faz parte, não é nós não, tem ninguém aqui mais na terra não, dos 144 mil, nenhum não. E tem o povo do diluviano, não tem mais aqui não. Cristo vai vir em nuvem buscar mais ninguém não, porque não tem ninguém aqui na terra mais para a terra tremer, né? O chão abrir, as covas se abrir para dar conta de corpo aqui. A terra não tem como dar conta de corpo mais não, porque a terra já deu. A terra, o mar, tudo, o Hades, que é a sepultura, tudo já deu conta para Cristo. Não tem mais nada aqui não. E tem os mortos que não fez a vontade de Deus, né? E tem os mortos, o joio que não fez a vontade de Deus, já deu, Cristo já deu a sentença final para esse povo. Esse povo não está aqui mais não. Foi o povo que João viu lá no céu, o Deus abrindo os livros, o livro da vida e os livros lá, e Deus falando, dando a sentença final para esse povo. A terra não tem que dar conta mais de nada aqui não. Estamos vivendo o reino da graça eterna, o reino eterno de Deus. Ele se encontra no meio de nós em espírito. Só que o povo quer Cristo em carne e em osso, igual ele veio igual ele veio 2000 anos atrás como homem. O homem quer olhar e quer ver Deus, né? Se fala que nós somos a noiva e Deus é o noivo já está aqui no meio de nós, né? O noivo já está aqui. Vamos ver mais palavras. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 2 em diante. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual? Preste muita atenção nessa mensagem que nós estamos trazendo, né? Como nós vamos ficando cada vez mais cansados desse corpo atual. É a carne, que veste nosso espírito. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial que vestimos com roupas novas. Esperamos com ansiedade o dia que nós vamos ter um corpo celestial.
Você está vendo a palavra? Nós esperamos com a ansiedade o tempo, o dia que nós vamos ter um corpo celestial. Meus ouvintes e meus irmãos, nós temos um espírito, ele está preso dentro de uma carne. Quando nós morrer, esse espírito que está preso dentro da carne vai se saltar de dentro da carne. Ele vai subir para estar com Deus lá no céu. Né? Lá no céu, Deus vai nos dar uma vestimenta. Né? Então, a passagem da Bíblia está falando que cada vez mais nós estamos mais